Vereador Becker. E o último vereador a fazer uso da palavra, o vereador líder do governo, o vereador Ivan Nats, que dispõe do tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste em seus lares, aqueles que nos acompanham pela internet, quero fazer uma saudação especial ao presidente do meu partido, advogado Benjamin Coelho, à executiva municipal do PDT que se faz presente, dizer que é uma honra tê-los aqui, e para mim é uma honra também fazer parte do PDT, esse partido tão digno que contribui muito para o país. Senhores, o que me traz hoje a essa casa, a essa tribuna, e o meu tema da minha fala nessa casa, é um assunto que vem me ocupando já há muito tempo. Há muito tempo, desde 2010, nós estamos trabalhando nessa questão da legalidade do contrato da Foz do Brasil em Blumenau. Muitas pessoas estiveram envolvidas, vereador César Sim, vereador Jefferson Forres, vereador Adriano, Becker, muitas pessoas estiveram envolvidas diretamente nas alegações de ilegalidade deste contrato que, eu repito, é e foi o maior golpe dado contra a história do povo dessa cidade. E durante todos esses anos, eu quero fazer uma referência a 3 pessoas que sempre estiveram conosco na luta, pessoas físicas. A primeira, a do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Sempre presente nessa casa, sempre presente na luta e na investigação desse processo da privatização do esgoto do Blumenau. Sempre, desde o começo, foi o que entregou os documentos, foi o que chamou, foi o que denunciou, foi o que mobilizou. Então eu rendo aqui as minhas referências, as minhas homenagens ao vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, a qual eu peço desculpas ter deixado fora dos agradecimentos no meu livro, que lancei sobre o tema no ano passado, o qual dediquei a outros 2 elementos que há muito tempo vim investigando essa matéria. O primeiro deles, o promotor de justiça Gustavo Meirelles. O promotor de justiça Gustavo Meirelles pensa exatamente como nós pensamos. Afirma que esse contrato é ilegal e é imoral. E o juiz, Dr. Osmar Tomazoni, que, diante das ilegalidades, foi o único magistrado do estado de Santa Catarina que teve personalidade para suspender a licitação do processo. Se essa sentença tivesse sido mantida naquele tempo, nós hoje não estaríamos enfrentando esse problema que enfrentamos hoje aqui na cidade de Blumenau. Então, senhores vereadores, poucos conhecem esse processo de privatização do que eu, o promotor e talvez o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Poucos. Esse material que vocês podem ver pela televisão, que está em cima da minha bancada, é o processo de privatização do esgoto. É o processo de privatização do esgoto. Esse processo de privatização do esgoto, ele começou ilegal, começou como um instrumento preparado, arrumado e pronto para que essa empresa vencesse a licitação. Nós estamos dizendo isso há tempo. 3 empresas participaram, 3. Uma com 100%, outra com 99% e outra com 98% do preço da água. Foi o único critério utilizado para a escolha. O único critério utilizado para a escolha foi quanto iriam cobrar da população de Blumenau. Aí veio uma, cobrou 100%, foi desclassificada. Veio outra, cobrou 99% e foi desclassificada. Daí aquela que cobrou 98% ganhou a licitação. Impressionante. Então, um conjunto pronto, arrumado, preparado, todo articulado para que aquela empresa vencesse esse processo de licitação. Não fizeram audiência pública, não criaram a agência reguladora, não permitiram o debate com a sociedade a respeito da forma do contrato, o tempo, a duração, e tudo aquilo que a gente já repetiu várias vezes aqui nessa casa. Então, diante disso, nós ajuizamos em 2009 essa ação aqui. Essa ação, que é a cópia da ação popular,
que tem mais de 3.500 autores. Mais de 3.500 autores nesse processo aqui, ó, de cidadãos blumenauenses. Essa ação está no Ministério Público, lá no Ministério Público não, repito, corrijo, no gabinete do juiz da Vara da Fazenda, aguardando sentença, como estão outras duas ações. Também uma de autoria desse advogado e outra do Ministério Público. São 3 ações que tramitam contra a legalidade nesse processo. E diante desse quadro, nós aguardamos essas decisões judiciais, e eu não sei por que até hoje essas sentenças não foram proferidas, uma vez que já estão conclusas para a sentença, há mais de ano. Nós estamos discutindo um termo aditivo que a Foz quer cobrar de 118 milhões de reais. Nós estamos vendo todos os dias nos jornais, todos os dias, senhores vereadores, a discussão a respeito do termo aditivo de 118 milhões de reais. E pasme, vereador Beto Ribés, vereador Marcos da Rosa, vereador Zeca Bombeiro, Vossa Excelência, que foi um dos que votou, na época, contra a privatização desse processo, junto com outros colegas aqui da Câmara. Em todos os lugares se diz que o custo é de 310 milhões. Se os senhores que estão em casa agora, os internautas, se os senhores tiverem acesso à internet, acessarem a página da Foz do Brasil, vai estar lá, firmamos um contrato de 310 milhões de reais. Em todos os lugares, em todas as fontes, em todas as entrevistas, em todas as ações, está lá, 310 milhões de reais. E as coisas continuam assim. Concessão, projeto de concessão tem ilegalidades. Projeto de concessão tem ilegalidades. Comitê de privatização vai à justiça. Comitê de privatização vai à justiça. Licitação teve falhas, admite prefeito João Paulo Canubim. Então não sou eu que estou dizendo que tem. O prefeito João Paulo Canubim deu uma entrevista e disse que a licitação teve falhas. Ele admite as falhas da licitação que nós estamos apontando há tantos anos. Bom, dito tudo isso, pasmem, senhores vereadores, depois que nós chegamos a essa casa, graças aos 5.296 eleitores que nos colocaram aqui para fazer esse processo de investigação, nós descobrimos quanto custou o processo de licitação do esgoto em Blumenau. Agora nós temos o documento que comprova que o processo de licitação do esgoto em Blumenau custou nada mais, nada menos que 2.200 milhões de reais ao povo de Blumenau. Eu vou repetir os números porque tem muitos zeros. 2.200 milhões de reais é o que vai custar esse processo de licitação. E mais, senhores vereadores, mais população de Blumenau. Esse contrato, esse termo aditivo, nós estamos discutindo um termo de 118 milhões, quando a prefeitura, na administração passada, firmou um termo aditivo de 2 bilhões e 100, e quase 2 bilhões e 200 milhões de reais. Nós estamos discutindo um termo aditivo, repito, de 118 milhões. E o prefeito anterior, a direção do SAMAI anterior, já firmou um termo aditivo de 2 bi e 200. E o que mais? O que mais me chama atenção nesse negócio? O boletim oficial de 30/3/2010 trouxe o valor do contrato de concessão, 310 milhões. O boletim de fevereiro, o boletim de 30 de março de 2010, o boletim publicou 310 milhões. Em 18 de novembro do mesmo ano, ou seja, passado o mês de fevereiro até novembro, a administração anterior firmou o termo aditivo, passando aquele valor para 2 bilhões e 100 e poucos milhões de reais, quase 2 bilhões e 200 milhões, um termo aditivo, que tirou de 310 milhões, passou para 2 bilhões e 200 milhões. E agora vem um assunto mais grave, do qual eu declaro bombástico. Não tem nenhum fundamento para afirmação do contrato para reajuste. Não foi justificado absolutamente nada. Firmaram o contrato, publicaram no boletim oficial, assinaram os documentos,
que agora, depois de quase uma guerra interna aqui, conseguimos uma cópia, que é o termo aditivo, para quem... O termo aditivo, assinado entre o SAMAI e a Foz, que passou um contrato de 310 milhões para 2 bilhões de reais. Assinado e publicado nos jornais locais. Agora vem o mais grave, senhor presidente, mais grave. Esse contrato foi assinado, olha só, esse contrato foi assinado esse contrato foi assinado, senhor presidente, no dia 18 de novembro de 2010. 18 de novembro de 2010. Porém, a sua publicação no Boletim Oficial do Município só foi feita em agosto de 2011. Em agosto de 2011. Eles levaram mais quase um ano para publicar. 3 minutos para Vossa Excelência concluir, por sugestão da mesa. Então, eles fizeram termo aditivo, esconderam na gaveta e só publicaram quase um ano depois. O que levou uma administração que tem a obrigação de dar publicidade dos seus atos, de fazer transparência, de trazer as coisas às claras para a sociedade, o que levou a administração anterior a esconder esse contrato, esse termo aditivo? Se você vai na própria página da Foz do Brasil e encontra lá, custo do contrato, 310 milhões de reais, que já é um absurdo. Já é um absurdo. Então eu trago uma reflexão a essa casa, no sentido de que nós passamos a investigar a origem, junto com o requerimento que já tem aqui, a CPSI, né, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, que trata dos contratos da Foz, que foi assinada na última semana, que nós incluamos nessa CPSI a investigação da origem desse contrato. E eu digo mais, não é dinheiro público, não é dinheiro do público, é dinheiro que vai sair do lombo de cada homem, cada mulher, cada consumidor de água desse município. Porque é o povo que vai pagar durante 35 anos esses 2 bilhões e 100 milhões, achando que era 310. Então, olha quanto grave é isso, senhores vereadores. Por que uma prefeitura esconde um documento com tantos zeros por tanto tempo dentro de uma gaveta dessa prefeitura? Por que não deram publicidade? Então, eu quero convidar vossas excelências a estar conosco numa ação popular, no sentido de, imediatamente, buscar uma posição judicial com relação a essas explicações, o bloqueio dos bens dos envolvidos, o bloqueio do bem dos envolvidos imediatamente, começando pela Foz do Brasil e terminando pelo ex-prefeito municipal, a responsabilidade criminal desses atos. Então eu quero fazer um convite a toda a sociedade de Blumenau, começando pelos vereadores dessa casa, para nós ajuizarmos imediatamente uma ação popular pedindo a responsabilidade civil e criminal das pessoas que fizeram isso com esse município. E isso, senhores vereadores, é o ponto que nós temos que dar para esse assunto. Por quê? Porque nós vimos há anos falando que esse foi o maior golpe dado contra o município. E eu já acho que esse foi o maior golpe dado contra o município nesse país, dando a quantidade de juros e de valores que sairão dos bolsos de cada homem e cada mulher que paga uma conta de água nesse município. Então, muito obrigado, senhores.